Uma ótima tarde a você que nos acompanha através da Rede Mercosul, a sua Record News para todo o estado do Paraná. Nós estamos iniciando o programa Gente do Paraná, um programa apresentado por mim, Gilmar Ferreira, e comigo o jornalista Oswaldo Sigles. Uma ótima tarde para você, Oswaldo. Boa tarde para você, Gilmar. Boa tarde para você que está acompanhando junto com a gente nesta tarde de domingo o programa Gente do Paraná. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha em todas as regiões aqui do nosso estado. E o nosso programa, né, Gilmar? Nós vamos estar apresentando para você as personalidades aqui do nosso estado. Vamos falar da diversidade que existe aqui no nosso estado do Paraná também. Vamos trazer personalidades que têm muito a dizer, que têm histórias para contar. Vamos passar aqui uma boa parte, uma tarde abençoada, uma tarde gostosa e levando para você todas as informações. Não é isso, Gilmar Ferreira? Gente que trabalha no estado, gente que produz no Paraná, vai estar presente aqui no programa Gente do Paraná. E hoje nós vamos conversar com ele, que é advogado, escritor, foi presidente durante 2 anos na Câmara de Vereadores aqui da cidade de Maringá. Nós vamos estar falando com Ulisses Maia daqui a pouquinho no programa Gente do Paraná. Nós vamos aí um breve intervalo comercial e já voltamos. A melhor compra de seminovos está aqui, na Edivaldo Veículos, nacionais e importados com a garantia de quem já está no mercado há mais de 30 anos. Financiamento em até 60 meses com taxas especiais, sem entrada. Além de uma grande variedade, você conta com atendimento personalizado. Avenida Anchieta, em frente ao Parque do Ingá. Sofisticação, qualidade, conforto. A rede de Hotéis Elo oferece a melhor infraestrutura para a sua segurança e bem-estar. Em Curitiba, Hotel Elo Inn, na Rua Augusto Stelfield, e Hotel Elo, na Rua Amintas de Barros. Em Maringá, na Avenida Duque de Caxias. Mais informações www.hoteiselo.com.br. Hotéis Elo, criado para você. Estamos apresentando a primeira edição do programa Gente do Paraná, direto do Hotel Elo em Maringá. E sempre lembrando, você que vem a Maringá, você que está em Curitiba, hospede-se no Hotel Elo. Oswaldo Sigles, hoje nós temos um convidado muito especial aqui no programa Gente do Paraná. É isso mesmo, Gilmar. No nosso programa de estreia, nós convidamos o advogado Ulisses Maia. Ele que é vereador em Maringá, nesta legislatura, no primeiro biênio, ele presidiu a Câmara de Vereadores aqui da cidade de Maringá e agora conversa com a gente, ele que também é escritor, né, especialista em direito eleitoral e vai contar para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história e também, claro, sobre os bastidores da política no nosso estado. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os telespectadores. Uma alegria estar participando aqui do programa Gente do Paraná. Tenho orgulho de ser paranaense, né? Nasci aqui em Maringá e temos muito orgulho por Maringá e, evidentemente, por todo o nosso estado do Paraná. E é um prazer estar aqui conversando e falando um pouquinho do nosso trabalho. Ulisses, conta um pouquinho para a gente essa sua história. Você é, primeiro, advogado, escritor e também político. E eu percebo que você tem uma agenda bastante extensa, né? Uma agenda bastante extensa. Como conciliar tudo isso? É difícil, né? Tem que trabalhar bastante, mas eu comecei muito cedo o envolvimento com a área pública, né? Com a vida política. O meu irmão estava organizando um partido em Maringá, o PDT, e eu comecei, Ricardo Maia, né? Que foi deputado também, então eu comecei a acompanhar o trabalho dele, então já com 15 anos. 86 foi a primeira eleição que eu participei e de 86 até hoje eu participei ativamente de todas as campanhas políticas que aconteceram em Maringá. Umas disputando eleição, né? Disputei 2 vezes para vereador, e 1 vez para prefeito, e 1 vez para deputado estadual. As outras coordenando campanhas, assessorando candidatos, né? E quando eu me formei em Direito pela nossa Universidade de Maringá, a UEM, eu passei a me especializar no direito eleitoral. Então, tanto a experiência prática, né, de trabalhar com partido político, com campanha,
mas também depois, profissionalmente, eu passei a atuar nessa área do direito público. E a partir daí tem muita coisa aí que aconteceu. Foi esse seu envolvimento com a política que fez com que você optasse pelo direito, no caso na área eleitoral, Ulisses? O direito eleitoral, ainda hoje, né, temos poucos advogados que atuam, mas imagina quando me formei em 92, né, em Maringá, tinha 2, 3 advogados que atuavam na área do direito eleitoral. Por que tem poucos? Porque é um ramo muito complicado do direito, né? Vocês, como jornalistas, acompanham as campanhas, o ano eleitoral e percebem, assim, quanta dificuldade de interpretar a legislação, né? O Congresso faz uma lei, depois o Tribunal Superior Eleitoral faz a regulamentação, né, através de resoluções, às vezes há conflito entre as resoluções do TSE, entre a legislação eleitoral, né, e é um ramo, então, que as pessoas têm muita dificuldade de estudar e de trabalhar. Eu fui o primeiro advogado de ângulo quando foi iniciado o município, política. Exatamente, quando aconteceu a emancipação política. Então fizemos todas as leis do município de Angra, né? Então trabalhei Nova Esperança, Paissandu e outros, Marialva e muitos outros municípios também, né? E assessorando os partidos políticos, orientando e trabalhando, né? Até eu disputar a eleição também, né? Aí está no sangue, né, esse gosto pela política. Então, desde muito cedo, sempre me acostumei a trabalhar nessa área. Então, eu disputei em 96, né? Fui vereador por 4 anos, fui presidente da Câmara também, em 97, 98. Inclusive, naquela ocasião, a Câmara de Maringá tinha 21 vereadores, eu tive 21 votos, né? O único na história da Câmara que teve 100% dos votos. Unanimidade. E o mais jovem, na ocasião, tinha 27 anos, quando eu fui eleito vereador naquele período. Depois eu disputei a eleição para prefeito e participei, depois dos 2 mandatos anteriores, eu fiz parte da gestão municipal. Ulisses, há 2 décadas advogando, o que muda no direito eleitoral, na assessoria para candidatos daquela época para hoje? Nossa, Gilmar, muda muito, né, Oswaldo? Primeiro que ainda naquela época não tínhamos a urna eletrônica, né, em 100% das votações, era votação manual, né? Escrever o nome na cédula, né? Dizer isso hoje para os jovens que nasceram agora nos últimos anos, para eles é algo, né, improvável. Essa palavra cédula, né, nem sabe que existe. Né? As campanhas eram muito mais quentes que essa, né? Era campanha de rua com os famosos comícios, né? Os showmícios. Havia distribuição de brindes. Né, chaveiro, caneta, camiseta e boné, era a regra. Na campanha era aquela distribuição farta de brindes e não havia nenhum controle do financeiro da campanha, não existia prestação de contas, né? Então, na realidade, tinha pouco controle das campanhas eleitorais, a coisa era mais solta. Aí o TSE foi se reestruturando cada vez mais e assumindo um controle mais rígido, né, das campanhas. Qual a avaliação que a gente pode fazer em relação à nossa lei eleitoral, comparando com a de outros países? A gente está bem avançado nesse assunto? Super bem avançado. O nosso TSE, inclusive, é exemplo para alguns outros países, aliás, para vários países do mundo. O nosso sistema eletrônico de votação, que 1, 2 horas depois já tem o resultado final, é um sistema comprovado tecnicamente, inclusive, que não tem fraudes, é um sistema que funciona perfeitamente. Você acredita 100%? Sim, não tenha dúvida. Você imagina a concorrência que existe em eleições, se acontecesse fraude, você acha que as pessoas iam aceitar de forma pacífica? E outra, hoje nós temos tantos mecanismos técnicos que controlam tudo, dá para saber se tem ou se não tem. Eu não vejo nenhuma dúvida em relação a isso, isso é absolutamente tranquilo. Houve também uma alternância, inclusive no poder no país. Houve, nós também, evidentemente isso, nós tivemos 2 leis de participação popular com a liderança da CNBB e da OAB, que foi a lei da corrupção eleitoral, né, que proibiu a compra do voto, né, que, como eu falava aqui, né, dar camiseta, boné, chaveirinho, enfim, lixa de unha, eram os mais variados brindes, né? E isso hoje, se acontecer a doação de qualquer coisa dessa, é considerado crime eleitoral passivo de cassação
da candidatura de quem fez essa distribuição. Então, isso é uma lei que marcou muito, né? Nós temos a lei da ficha limpa. Antes se disputava a eleição, indistintamente, a pessoa podia ter uma série de condenação e não impedia. Hoje, não. Hoje, se a pessoa for condenada em segundo grau, né, por um colegiado, pelo menos. Então, ele foi condenado na comarca, aí recorre para o tribunal em Curitiba. Se ele foi lá no tribunal em Curitiba ou em Brasília, as decisões são colegiadas, né? Então, se ele foi condenado por um colegiado, ele fica impedido de disputar as eleições, né? Ainda não está como deveria ser, né? Teria que haver um controle mais rígido ainda por parte da Justiça Eleitoral. Mas muitos candidatos deixaram de disputar essa eleição agora por causa da lei da ficha limpa. Recentemente teve uma mudança, né? Agora os partidos políticos também vão ter que ter 3 contas, né? Isso entra também nessa questão? Isso aí é uma mudança recente, né? Mas antes dessa mudança agora, que foi por esses dias, não tinha também prestação de contas das campanhas. Então, aí agora a legislação estabelece, há umas 4 campanhas aproximadamente para trás, rígido controle da prestação de contas. O candidato não recebe o diploma de eleito, que é o documento para ele tomar posse, né, se as contas dele não forem julgadas favoráveis. Ulisses, inclusive, tem a preocupação em ser eleito e não assumir por causa da prestação de contas, mas também a pessoa que foi candidata e não prestou as contas, muitas vezes na próxima eleição ela acaba se tornando inelegível, não é isso? Isso acontece aos montes, principalmente nas eleições municipais. Você pega uma eleição igual Maringá, disputam 350 candidatos aproximadamente, para 15 vagas. Então, muitos, às vezes, acham que não precisa fazer nada, né? Perdeu a eleição, fez poucos votos, ele não olha para nada, não faz prestação de contas, e aí, na outra eleição, ele vai querer disputar de novo, não pode. Nós tivemos vários casos concretos aqui em Maringá de pessoas que não puderam disputar essa última eleição para vereador em Maringá, porque não prestaram contas, ou se prestaram, elas foram julgadas irregulares. Então, eu reputo esse controle sobre a prestação de contas é muito importante. Agora, tem que evoluir, tem que avançar. A grande discussão que tem hoje assim, sobre o financiamento público de campanha, porque os maiores doadores de campanha no Brasil, das 10 maiores empresas doadoras, 7 respondem processo por problema com corrupção. Então, você veja bem, né, que isso é um assunto muito polêmico, mas grandes empresas que respondem problemas de corrupção, empreiteiras, bancos, hoje são os maiores financiadores de campanha. E essas empresas, depois, elas acabam tendo relação. Normal, relação com o governo. Se colocou dinheiro, vai querer ter um retorno. É uma coisa um pouco complicada. Então, essa eu acho que é a próxima grande mudança que tem em relação ao financiamento, proibir essas doações. Como que você vê essa questão? Você acha que vai ter mudanças? Você acha que está próximo a essa mudança? Como que você analisa esse cenário? Primeiro que a gente vem evoluindo muito e muito rapidamente. Não é só nesse controle da legislação eleitoral, em todos os aspectos, né? O avanço da internet hoje, a comunicação, hoje é totalmente diferente. Os mecanismos que existem de controle hoje são mecanismos rigorosos. Então, a próxima grande discussão é essa, né, sobre o financiamento da campanha. Até porque, né, nós estamos aí praticamente a poucos dias do encerramento do processo eleitoral, da eleição presidencial, e estamos com muitos problemas, né, muitas discussões em relação a isso, exatamente por causa das ações da campanha. Está acontecendo esse problema com a Petrobras, né, com várias empreiteiras, né, gerentes, diretores de empreiteiras presos, e das empreiteiras que doaram dinheiro para as campanhas, né? Empresas que recebem recursos do BNDES também são depois doadoras de campanha. Há quem defenda que você pega e acaba usando dinheiro público. Quer dizer, a construtora tem uma obra, se beneficia daquela obra e depois ela repassa para a campanha. Então, isso vai acontecer. O problema é que, tirando essa possibilidade de doações particulares, qual seria o recurso para a campanha? Porque a campanha gasta, o recurso seria público, então financiamento público, essa é a tendência. Mas isso precisa ser bem explicado para a população, porque como é que você vai explicar que você vai tirar o dinheiro da saúde, da educação, da habitação para financiar a campanha pública? Então é muito polêmico, mas vai acontecer. Ulisses, daqui a pouquinho gostaria inclusive de falar sobre a sua atividade na Câmara de Vereadores de Maringá durante 2 anos.
você esteve frente como presidente, algumas mudanças, mas essa pergunta você responde daqui a pouquinho, após um breve intervalo comercial. Sofisticação, qualidade, conforto. A rede de Hotéis Elo oferece a melhor infraestrutura para a sua segurança e bem-estar. Em Curitiba, Hotel Elo Inn, na Rua Augusto Stelfield, e Hotel Elo, na Rua Amintas de Barros. Em Maringá, na Avenida Duque de Caxias. Mais informações www.hoteiselo.com.br. Hotéis Elo, criado para você. A melhor compra de seminovos está aqui, na Edivaldo Veículos, nacionais e importados com a garantia de quem já está no mercado há mais de 30 anos. Financiamento em até 60 meses com taxas especiais, sem entrada. Além de uma grande variedade, você conta com atendimento personalizado. Avenida Anchieta, em frente ao Parque do Ingá. Você está acompanhando pela Rede Mercosul o programa Gente do Paraná. Rede Mercosul, a sua Record News no estado do Paraná. Apresentação de Gilmar Ferreira e do jornalista Oswaldo Sigles. Hoje nós estamos recebendo ele que é escritor, advogado. Ele esteve durante 2 anos presidente da Câmara de Vereadores de Maringá e vereador. Não é isso, Oswaldo Sigles? Isso mesmo, Gilmar. Nós estamos conversando aqui com o Ulisses Maia. Ulisses, eu gostaria agora que você falasse para a gente, então, desse seu trabalho, né? Desses 2 últimos anos, você presidiu a mesa executiva no Legislativo aqui na cidade de Maringá e implantou diversas mudanças, diversas inovações também na presidência da Câmara. Conta para a gente um pouquinho. Oswaldo, na verdade, foi uma honra ter presidido novamente a Câmara de Maringá, e em especial nesses 2 anos agora, porque realmente nós provocamos uma revolução dentro da Câmara. Quando nós assumimos, a Câmara vinha num desgaste muito grande, havia um movimento da sociedade civil organizada de Maringá contra a Câmara. A Câmara queria aumentar o número de vereadores, a sociedade não permitiu, não concordou. A Câmara queria aumentar o salário, a sociedade não aceitou. E a sociedade civil organizada, as nossas instituições, OAB, a Arquidiocese, a Associação Comercial, Universidade e tantas outras instituições. Então a Câmara estava muito desgastada. E quando assumimos a presidência, estabelecemos a nossa missão. Qual era a missão? Resgatar a credibilidade da Câmara de Maringá e mostrar para a cidade que a Câmara, além de ser imprescindível, porque o Poder Legislativo é imprescindível para a democracia, mas que ele é útil para a vida das pessoas. E aí iniciamos aí uma série de ações que conseguimos, então, reverter essa imagem da Câmara. Porque se a Câmara se fecha, se isola e se distancia da população, a população não vai conhecer o trabalho, não vai poder julgar e cada vez ela vai estar mais distante. E essa questão de a Câmara estar fechada, isolada e distante da população, muitas vezes é uma intenção dos parlamentares de trabalharem mais tranquilamente, dependendo, sem debate com a população. Mas o nosso mandato foi caracterizado pela abertura da Câmara, pela aproximação total com a população e pelos intensos debates e diálogos que nós fizemos. Desde a abertura do prédio, porque para entrar no prédio da Câmara tinham sido instaladas catracas eletrônicas e porta giratória, e a pessoa, para entrar na Câmara, no prédio, não era para falar com o vereador, não, para entrar no prédio, apenas para entrar, ela tinha que ser identificada, ela era fotografada, tinha que entregar os documentos, fazia a biometria e depois liberava as catracas. Quer dizer, uma pessoa simples, humilde, de um bairro. Não ia lá para tirar uma informação. Ele não entrava, ele não tinha nem como entrar na Câmara. Então nós liberamos essas catracas no primeiro dia, mostrando que a Câmara é realmente a casa do povo. Todo mundo não diz? Câmara Municipal é a casa do povo. Bom, se o povo não tem direito nem de entrar dentro da Câmara, como que é a casa do povo? Então abrimos a Câmara, abrimos o nosso plenário, as pessoas não podiam entrar com faixa, as pessoas não podiam manifestar. Durante os 2 anos, em todas as sessões, quando teve público, foi liberada a manifestação das pessoas. E essas manifestações trouxeram, de repente, algum dano? Só positivo, dano nenhum, nós não tivemos um problema na Câmara, porque as pessoas vão se manifestar de forma educada.
né? Ela vai aplaudir se ela gosta, ela vai vaiar se ela não gosta, né? Isso a gente tem que respeitar, o vereador tem que saber que a posição dele tem um preço, né? A escolha dele tem uma consequência. Se ele fez uma escolha que está contra a população e a população presente quiser vaiar, eu deixei vaiar, vai vaiar mesmo, não tem problema. Então foi uma Câmara de manifestação. Inclusive o ano de 2014, que foi 2013, né, que foi o ano daquelas manifestos pelo país, né, os manifestos de junho, né, por 3 vezes a Câmara recebeu os manifestantes, né, e na primeira vez eles entraram, inclusive alguns tinham até o rosto tampado, né, que era uma forma que estavam fazendo. De autodefesa, inclusive. Enfim, mas eles entraram na nossa sessão. Eu falei assim, olha, vocês são bem-vindos à Câmara. Entraram, na verdade ocuparam a Câmara inteira, né? Vocês são bem-vindos e está aqui o microfone. Eu peguei o microfone da presidência e dei para os manifestantes. Pode falar o que vocês querem falar. A primeira reação? Não, aí eles foram manifestar, estamos combatendo a corrupção, estamos pedindo melhoria nos serviços públicos, que o transporte coletivo seja mais eficiente, mais barato. E o que eu disse para eles, eles perceberam, é que tudo aquilo que eles estavam manifestando, nós também defendemos. Nós também defendemos uma saúde pública de qualidade, uma educação de qualidade, um transporte mais barato e eficiente, né? Então, foi tranquilo. Aí tínhamos uma sessão itinerante, que isso eu tenho muito orgulho de dizer, que nós fizemos lá no outro mandato meu, foi a primeira Câmara do Brasil e agora nós retomamos. Nós saímos do prédio da Câmara e fomos ao encontro da população nos bairros. Então são as sessões itinerantes, né? É a mesma coisa que é uma sessão ali no plenário da Câmara, mas a gente fazia nos bairros. E com essa mudança, o que realmente de efetivo aconteceu na Câmara de Vereadores, você indo aos bairros? Você indo aos bairros, você vai ouvir o anseio da população. Porque o que o vereador faz? Ele tem que ser o representante da população. Mas como você vai representar se você não ouve a população? Ele representa ele próprio, ou outros interesses. Dentro dessa questão, você acha que ser vereador é um papel difícil na sociedade? É um cargo complicado? É um cargo facílimo, desde que você atenda os interesses da população. Porque tudo acontece na cidade e às vezes o vereador é o primeiro que está ali para atender, né? Que está ali para... Muitas vezes eu tenho a impressão, Oswaldo Siquis, que quando acerta é o prefeito, quando é errado a culpa é dos vereadores, porque a lei passou pelo crivo dos vereadores da Câmara. É que muitas vezes... Também, mas o que eu acho é o seguinte, que o prefeito, às vezes ele precisa de aprovar alguma coisa impopular, e quem aprova é a Câmara. Tem que passar entendeu? Tem que passar pela Câmara. E aí, normalmente, os prefeitos, como o governador, como o Congresso Nacional, o Executivo ele tem uma força sobre o Legislativo, então forma lá a base que acaba aprovando. Mas aí que eu disse, quer dizer, se você aprova uma coisa que o Executivo deseja, mas que a população não quer, você tem que saber que tem uma consequência aquilo ali. Por isso que eu sempre fiquei ao lado da população, das nossas instituições, trabalhei junto com o Ministério Público, então para mim é a coisa mais fácil do mundo, eu ando na cidade e recebo, né, cumprimentos pelo meu trabalho. Agora, se o vereador ele se dedica a atender só outros interesses que não da maior parte da população, aí ele vai penar, como alguns em Maringá começaram a penar no final do ano. Da participação popular nas sessões, a gente sabe que é mais devagar, as pessoas participam menos. Com essas sessões itinerantes, você sentiu que as pessoas querem participar e às vezes não têm oportunidade? Oswaldo, ele vai responder isso para a gente daqui a pouquinho, após um breve intervalo comercial. Você está acompanhando o programa Gente do Paraná. A gente volta daqui a pouco. Sofisticação, qualidade, conforto. A rede de Hotéis Elo oferece a melhor infraestrutura para a sua segurança e bem-estar. Em Curitiba, Hotel Elo Inn, na Rua Augusto Stelfield, e Hotel Elo, na Rua Amintas de Barros. Em Maringá, na Avenida Duque de Caxias. Mais informações, www.hoteiselo.com.br. Hotéis Elo, criado para você. A melhor compra de seminovos está aqui, na Edivaldo Veículos, nacionais e importados com a garantia de quem já está no mercado há mais de 30 anos. Financiamento em até 60 meses com taxas especiais, sem entrada. Além de uma grande variedade, você conta com atendimento personalizado. Avenida Anchieta, em frente ao Parque do Ingá.
ótima tarde para você que está acompanhando o programa Gente do Paraná pela Rede Mercosul, a sua Record News em todo o estado do Paraná. O programa sempre aos domingos, nas tardes de domingo, aqui pela Record News. Junto comigo, o jornalista Oswaldo Sigles. Pois é, a gente estava falando, né, Ulisses, em relação à questão dessas sessões itinerantes. A gente sabe que a participação popular, tanto na Câmara como na Assembleia, né, como também na Câmara Federal, a participação popular é menor e as pessoas vêm quando tem algo mais polêmico, né? Na verdade, são grupos que se reúnem que traz, né, os seus representantes. Em determinados momentos. Né? Agora, você viu, por exemplo, com essas sessões itinerantes, você viu que as pessoas têm o interesse de participar? Falta oportunidade? Elas participam, sim, né? Porque no próprio bairro, ali no salão da igreja ou no salão da escola municipal, da escola estadual, é próximo da casa da pessoa, então eles vão, eles participam, tem tido bom público e nós, na sessão itinerante, nós damos a abertura da tribuna, a tribuna livre. Então, pessoas do bairro usam a tribuna da Câmara, né, para apresentar as suas reivindicações. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de assistir uma sessão, de ter um contato com o vereador, de poder reivindicar e ver eventualmente a sua reivindicação aceita, as pessoas começam a se interessar e começam a aumentar, inclusive, a participação. Ulisses, o projeto do vereador Mirim é uma forma de fazer com que a comunidade se aproxime da Câmara? Esse é um projeto que deu muito certo, nós já fizemos, é um mandato por ano, é uma vez por ano, já foi o segundo ano que nós fizemos a Câmara Mirim. No primeiro ano teve poucos participantes, mas no segundo as escolas já escolheram 75 meninos e meninas do 5º ano ao 9º ano. E o objetivo é exatamente isso, incentivar a cidadania, incentivar o interesse desde criança para a participação política, né? E esses meninos, essas meninas vão ser aí os nossos futuros políticos, então preparar eles e eles apresentam sugestões, eles apresentam os requerimentos, eles apresentam projetos, como se eles fossem vereadores. É interessante ver a liderança das crianças, né? E as ideias também, né? Muitas ideias foram aproveitadas? Muitas ideias, e eu sempre fiz questão de acompanhar as sessões, porque você aprende muito com eles, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão com muitas informações, né? É uma geração diferente da que nós conhecemos. E você vê o entusiasmo, a empolgação, o desejo de participar, né? Então é muito legal. E aí, dada a experiência com a Câmara Mirim, nós fizemos o projeto do Parlamento Jovem. Esse é para fazer também uma Câmara, mas com jovens do ensino médio. Ensino médio, do 1º ao 3º ano. Só que nós aprovamos no final do ano, então não deu tempo de escolher. Espero agora que nesse ano a nova Câmara, a nova mesa executiva, faça o projeto do Parlamento Jovem. Bom, nós sabemos que foi um ano de bastante realizações, algumas percas, inclusive familiar, não foi fácil. No final do ano também você teve aí um reconhecimento da Câmara dos Deputados. Sim, a Assembleia, né, na verdade, legislativa, nós, a convite do deputado Valdir Rossoni, presidente da Assembleia, nossa Câmara foi homenageada pela gestão séria, eficiente e economia de gastos. Nós economizamos no primeiro ano R$2 milhões e agora em 2014 R$2,5 milhões. Devolvemos R$4,5 milhões que poderia ter sido gasto na Câmara, mas fizemos ampla economia, desde não usar carro oficial, não ter diário, não usar telefone oficial, controle rígido dos nossos gastos e conseguimos economizar R$4,5 milhões que volta para a Prefeitura para atender a população. Olha, Ulisses, o nosso programa já está se encerrando bem rapidinho. Bom, está se voltando a discutir o tema, aumento do número de vereadores. Na verdade, adequação do número de vereadores em Maringá, que pode chegar até a 23. Você é a favor ou contra? Hoje eu sou contra porque não há nenhum debate com a população. É preciso debater, não adianta os vereadores se reunirem e decidir entre eles que querem aumentar. Isso tem que ser conversado com a população e aumentar de 15 para 23 vereadores, ou aumentar, Gilmar, Oswaldo, R$4 milhões por ano só com salário de funcionários e vereadores. Então, nesse momento, eu sou contra. São 12 milhões no mandato. São 12 milhões, mais, né? 4 vezes 4, 16 milhões de reais vai aumentar só com salário dos assessores e dos vereadores. Imagina a estrutura da Câmara, material de expediente, material de limpeza, telefone, luz, etc. Isso aumenta a representatividade. Pois é. Porque então, o que precisa de qualidade. O que a população ganha passando de 15 para 23? Então, eu não vejo hoje nenhum ganho para a população. Então, por isso eu sou contra.
Bom, nós agradecemos a sua disposição de estar conosco nesse domingo aqui no programa Gente do Paraná. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de participar desse primeiro programa. Bom, nós encerramos o programa. Aproveitar e agradecer ao Marcelo Bevenuto, diretor comercial da emissora, também ao Guilherme Mussi, a diretora de jornalismo, a Lígia, a Joana, também a Melissa, todos da equipe, o Christian, todos da equipe da Rede Mercosul. E nós assumimos o compromisso de voltar no próximo domingo aqui pela Rede Mercosul, a sua Record News para todo o estado do Paraná. A você uma ótima tarde.